Para quem tem mais de 50 anos, a estratégia é a mesma ou tem que ter alguma rotina diferenciada? Excelente dúvida. Então, assim, quem tem mais de 50 anos, existe alguma diferença? Precisa treinar de alguma maneira diferente? Então, assim, o fato de você ter uma idade mais avançada diz o seguinte: você tem que ter um pouco mais de cautela. Afinal de contas, você não é mais um garoto. Então, toda aquela recuperação acelerada que um corpo adolescente tem, que uma criança tem, você não tem mais. Eu diria que você tem que ainda ter mais cuidado para não se machucar, porque se você se machucar, vai demorar mais para se recuperar e, mano, você vai sofrer mais também com tudo isso. Então, no final das contas, é treinar de forma inteligente da mesma maneira que a gente ensina. Então, você vai para o exercício, você entende ele como meio. Você olha para a carga, você entende ela como meio. E aí você vai ajustando de maneira ao quê? A você ter um trabalho inteligente, execução inteligente, carga inteligente, resultado inteligente. Então, assim, Sérgio, não, irmão. Tudo que a gente fala aqui no canal, que eu falo lá no Instagram, diga-se de passagem, se você não me segue no Instagram, você é um vagabundo sem vergonha. Vagabundo! Você pode ir lá, caraca, tem muita coisa boa que a gente leva para lá também. Tudo que a gente ensina é tanto para um adolescente quanto para um idoso. Quem fez bariátrica é obrigatório suplementar para ganho de massa. Pode ser que o Fábio tenha feito bariátrica? Pode, mas pode ser que várias outras pessoas tenham feito. E ainda tem uma questão aí, tem muita gente usando o Ozempic, trazer essa questão aí também. O pessoal até tá falando que o Ozempic é meio que uma bariátrica sem fazer a cirurgia. E é meio que isso mesmo. Gente, eu vou pegar essa pergunta para puxar para uma outra questão. E eu vou apoiar muito no Ozempic porque é mais comum, tá? A questão é, Fábio, o seu organismo, o seu corpo, ele precisa de um volume de nutrientes. Ele precisa de um volume de carboidratos, de gorduras, de proteínas. Se você fez uma bariátrica, se você usa o Ozempic, se você está fazendo a dieta da lua, a dieta do abacaxi, você pode estar nutrindo o seu corpo de uma maneira ruim. Se você nutre seu corpo de uma maneira ruim, você vai ter prejuízo. Vamos pegar a ideia do Ozempic e da bariátrica? A pessoa fez a bariátrica, ela consegue comer a quantidade de coisa que ela precisa? Não. Por quê? O fato dela não ter conseguido controlar a boca fez com que o médico fosse lá e tirasse um pedaço do estômago dela. Agora ela não aguenta comer. E aí ela não aguenta comer nem o que ela precisa. E aí, precisa suplementar? Porque a suplementação vai fazer com que você consiga fornecer para o seu corpo os nutrientes que ele precisa, de uma maneira mais fácil. Galera que toma muito Ozempic, é fundamental essa galera consumir whey protein, porque eu duvido que o cara enjoado, não conseguindo comer nada, ele vai conseguir comer muita carne, muito ovo, muito frango, não vai. Então é importante que o cara suplemente. Então sim, velho, pode fazer sentido. O aeróbico atrapalha a hipertrofia? Essa é uma pergunta muito interessante, tá? O exercício aeróbico, ele cria no nosso metabolismo algumas respostas que são contrárias às respostas da hipertrofia. Quando você faz aeróbico, dentro do seu músculo existem respostas, acontecem coisas ali dentro que são contrárias às respostas para gerar hipertrofia. Só para vocês terem uma breve ideia, tá? Para a gente gerar hipertrofia, a gente tem que estimular uma via sinalizadora da mTOR. Quando você faz cardio, você estimula uma outra que se chama AMPK. Então, inibe a via da hipertrofia e ativa a via do catabolismo. Então, pensa assim, ó, quando você faz o exercício de força, quando você treina a musculação, acontecem coisas dentro do músculo que esse músculo cresce. Quando você faz cardio, acontecem coisas dentro do músculo que esse músculo diminui. Eu tô falando a nível celular, tá, gente? Lá dentro da célula e tal. Eu nunca dei essa explicação antes, tá? Por conta disso, durante muito tempo, a gente defendeu a ideia que fazer exercício aeróbio atrapalhava a hipertrofia por longo tempo. Pô, estimula a MPK e tal. E existem até estudos mostrando que quanto mais avançado a pessoa for, mais atrapalha. Se a pessoa for pouco avançada, atrapalha pouco. Se ela for muito avançada, atrapalha muito. Mas a questão é, e agora vem o segredo da parada. Quando você faz cardio, você estimula a MPK, mas você estimula a MPK durante o cardio e só durante o cardio. E a hipertrofia, ela não acontece durante o treino. O músculo não cresce durante o treino. O músculo cresce nas horas subsequentes ao treino. Então, o que se observa? O cardio, efeito agudo do cardio,
Agudo é aquele efeito instantâneo ali no momento, no ato. O cardio tem como efeito agudo o catabolismo muscular. Quando passa o cardio, quando ele acaba, momentos depois, esse efeito catabólico agudo não existe mais. Aí começa a existir um efeito protetor da massa muscular. O cardio ele começa a proteger a massa muscular de catabolismo. E mais, ele melhora a sensibilidade à insulina, que é um hormônio importante para a hipertrofia. Então, durante o treino, o cardio atrapalha. Mas quando o treino acaba, o cardio ajuda. Então, voltamos à pergunta, Lala, fazer cardio atrapalha a hipertrofia? Atrapalha aumentar a massa muscular? Sim e não. Sim, atrapalha durante o treino. Não, não atrapalha depois. Ajuda depois. Então, se você fizer cardio, você vai hipertrofiar melhor. Mas lógico, né? Tem que estar comendo para isso e tal. Mas você vai hipertrofiar melhor. Tanto é que a gente não deixa os nossos alunos do Muscle 60D sem cardio. Eu coloco cardio na planilha. A planilha que eu mando para os alunos tem cardio lá. Então a pessoa vai fazer o treino, ela cardio. Então, o cardio é importante.